Olá, bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E hoje nós vamos fazer um episódio de Drops sobre desindicações de livros. Eu sou Joelson Matias. Oi, eu sou José Guilherme. Oi, meu nome é Karen. Oi, aqui é Hector. E esse é o Caminho de Guermantes. Nossa proposta no episódio de hoje é falar um pouco sobre as nossas experiências literárias negativas e não indicar alguns livros que nós não achamos interessantes, mas isso fica à sua escolha, caro ouvinte. A ideia é mais uma conversa um pouco mais descontraída sobre livros que a gente simplesmente não gostou. É legal já apontar que a ideia aqui não é fazer uma crítica literária super elaborada sobre algum autor ou sobre alguma obra, mas é mais compartilhar nossas experiências negativas ao ler algum livro, né? Diferente do que a gente costuma fazer aqui, que a gente sempre exalta as características positivas. A ideia aqui é dar uma visão contrária e, a partir disso, tirar elementos padrão, assim, de coisas que podem prejudicar uma narração ou uma história. E por isso o nosso foco não vai ser só não leiam tal livro, não leiam livro X ou Y. Nosso foco será conversar sobre exatamente essas más experiências. Lembrando também que nossa opinião não é verdade absoluta. Se você discorda de algo, tudo bem. Ou se você discorda mesmo sem ter lido, você pode ir lá ler o livro e depois pode nos contar até lá no nosso Instagram. Já aproveitando para pedir para que vocês sigam nossa página lá no Instagram, ou Caminho de Guermantes. Lá você vai encontrar histórias interativas, posts sobre estudos e literatura. Se quiser alguma coisa mais elaborada, como os textos, pode também procurar o nosso Medium. É só digitar no Google ocaminho.medium.com que você também vai encontrar a nossa página no Medium, na qual postamos semanalmente textos sobre literatura, estudos e alguns temas um pouco mais variados. Eu senti o meu plexo pulsando, mas parecendo Street Fighter, prestes a soltar um Hadouken. Essa é a frase que um escritor relativamente conhecido no Brasil escreveu. Ele se chama Rafael Dracon. Ele escreveu isso num livro chamado Espíritos de Gelo, que é quase uma releitura de Power Rangers e mistura com uma coisa de dragão. Só que, não quero falar exatamente mal do escritor, eu peguei essa frase exatamente porque ela é a que mais chama a atenção entre as coisas engraçadas, no mínimo, né? Sendo bem carinhoso, essa frase é engraçada. Mas a minha primeira desindicação, por ter tido uma leitura não tão boa, é da trilogia também deste autor, Os Dragões de Éter. Os Dragões de Éter é também uma releitura, só que dessa vez dos contos de fada. Ele pega vários contos de fadas, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, a Branca de Neve, e ele vai misturando e criando uma espécie de romance, e também justificando os acontecimentos absurdos dos contos de fada. Por exemplo, quem deixa uma menina de 10 anos ir pra floresta sozinha, né? Então, na história dele tem toda a justificativa, que ela era uma bruxa e estava indo pro seu ritual de iniciação, só que o lobo mau, que era de outra bruxa, atacou a sua avó, que também era uma bruxa. Enfim, tem toda uma intriga entre bruxas, né? Você pode perceber, não? E aí vai desenrolando outras histórias, como a de João e Maria, do sapo, né? Do príncipe que é o sapo. Enfim, todas as histórias estão aí, só que de uma maneira bem construída, é uma palavra muito forte. Mas uma tentativa de construir um certo sentido entre elas. Esse livro é um livro que eu queria muito ler, né? Quando eu tinha 17 anos isso fazia muito sentido. Mas na verdade, eu só fui descobrindo que o livro não era tão bom pro meu gosto a partir da leitura, né? E já achei aqui a nossa primeira dica de verdade. A dica é ler para saber se você gosta ou não gosta. Mas assim, não que a gente vai fazer uma crítica literária, como o Karen falou, mas já levanta alguns pontos que me desagradaram durante a leitura. E ainda li 2 livros, né, da trilogia. Isso dá quase 1000 páginas, então eu perdi um bom tempo lendo esses livros. Tempo que eu poderia estar lendo outra coisa, se alguém me dissesse que era ruim, eu não leria. Mas é aquela coisa, hein? Vão lá ler, se você estiver discordando. Mas o que me incomodou foi, para começar, a construção de mundo, que é muito estranha. Não dá para entender muito bem a ambientação. Você se sente um pouco perdido no universo criado. A segunda é o jeito que ele escreve, que ele tende a escrever de uma maneira interessante, né? Com certeza inspirado em grandes autores. Para você escrever alguma coisa, você tem que ler grandes autores no mínimo. Mas mesmo assim ele falha. Os diálogos são artificiais. Ele passa alguns capítulos iniciais do livro contando, né? Uma coisa que claramente não é tão interessante no início de um livro. É basicamente o que um autor
amador faz, né? Tentar contar o seu universo de uma vez, sem mostrar nada, né? Tava até falando que o Ítalo Calvino, que é um grande autor, eu sei que não tem como comparar assim, mas em seu livro, o Visconde Partido ao Meio, em um capítulo, ele tem uma maestria em mostrar aquela cena sem contar quase nada, mas a gente vai entendendo tudo pelos diálogos e pelas ações, né? Que esses 3 livros de Rafael Dracon não conseguem alcançar. E, para dar um exemplo do que eu falo assim, porque eu não gostei, né? De que ele ficar contando, e a primeira cena de ação assim, explícita e que tem um diálogo, é no 3º capítulo só. E olha só como começa. Vou até ler. Capítulo 3. Uau, olha só o tamanho disso, comentou Ariane, sentada na primeira fileira do imponente Majestade. Cara, mas o que é esse palco? Então ele sempre vai usando essa forma mais jovem de falar, nada contra uma linguagem mais jovem, infanto-juvenil. Até porque essa é a proposta dele inicialmente. Se bem que eu fico meio confuso com a proposta dele, porque ele já inicia o texto falando de coisas bem viscerais, né? Inclusive, outros livros dele têm contextos bem sexuais, explícitos, quase pornográficos. Então eu não sei exatamente qual é a dele. Mas é isso aí, durante o livro ele vai sempre usando gírias de hoje em dia, tem tecnologia de hoje em dia, enfim. É muito ruim pra mim. Bem, a minha desindicação, que eu gostaria de falar, já pode começar um pouco polêmico também, porque é o autor brasileiro mais lido, né? Que muitos amam, alguns não tanto. Mas eu queria falar especificamente de um livro de Augusto Cury, que é O Homem Mais Inteligente da História. Achei que você ia falar de Paulo Coelho. Não, pô, é Augusto Cury, pô. Pesquisa aí, é Augusto Cury, certeza. Antes de falar especificamente do livro, queria deixar claro que com esse episódio a gente já pode também ir passando algumas dicas de como os leitores, nós no caso, entendemos e compreendemos a literatura, né? Como a gente cria um laço com as histórias que a gente lê. Isso é muito bom, porque às vezes a gente tem uma ideia, algo que a gente quer escrever, quer passar para frente, mas não sabe como, e às vezes cai nesses erros de criar uma história enfadonha e coisas desse tipo, e essas dicas que a gente pode dar são muito interessantes nesse sentido. E nessa obra, Augusto Cury, ele tenta justamente trazer suas ideias e encaixá-las numa história, numa forma de romance. E esse é um problema que é grandioso. Eu já comentei com o Joelson outras vezes, e eu já li outros livros de Augusto Cury, e não descarto eles. São muito interessantes, algumas ideias, algumas coisas são bem aproveitáveis. A questão é que ele tenta forçar, acho que essa é a palavra mais adequada, forçar as ideias dele dentro de uma narrativa. E a questão principal é que fica muito panfletário. E a gente, acho que aqui no caminho mesmo, já comentamos alguns livros que tendem com essa ideia. Por exemplo, a gente fala do Último Dia de um Condenado. A gente sabe claramente que Victor Hugo tinha uma ideia de bradar contra a pena de morte. Mas mesmo assim o livro tem sua qualidade dramática, a sua qualidade narrativa. E é isso que eu questiono nesse livro. Nesse livro, ele tenta narrar a história de um cientista, Marco Polo, que ele vai tentar desvendar, com a ajuda com outras pessoas, a figura de Jesus Cristo, analisar a psicologia dele a partir dos evangelhos. E eu acho que todo mundo sabe, né? Augusto Cury é um psiquiatra, e dá pra ver que ali tem coisa boa. Só que quando ele vai tentar colocar nas falas de personagens, isso dentro da história fica bem forçado e perde a naturalidade das cenas. Então já é uma dica que a gente pode deixar aqui, que nós, quando formos escrever, tentar pensar na cena, pensar na ambientação, e não utilizar simplesmente as coisas como um meio para passar nossas ideias, porque quando isso acontece, a história fica chata, enfadonha, e a gente claramente percebe que aquilo é artificial. O Augusto Cury é um dos autores que me fizeram procurar saber mais sobre psicologia, e daí me interessou muito mais a psicologia, e aí estou onde estou, né? Então não é desmerecendo o cara. Mas realmente, essa coisa de escrever forçado, inclusive vai aparecer mais vezes aqui nas nossas contraindicações, mas essa coisa de escrever forçado é muito forte no Augusto Cury. E outra coisa que eu queria comentar é que é Marco Polo nessa história, Zé Guilherme. Uhum. Existe um grande autor que eu já citei aqui hoje, que é o Ítalo Calvino, que ele escreveu Cidades Invisíveis, que também é o ponto de vista de Marco Polo. E assim eu fico pensando, caramba,
quando um grande autor assim escreve sobre Marco Polo, é complicado. Outro que tem uma qualidade mais baixa, assim, ainda mais em diálogos, escrever sobre o mesmo personagem. Mas, sem dúvida, a escrita do Augusto Cury pode ser, sim, bem interessante para fins mais de autoajuda, que ele escreve livros, ou até científicos. Mas, realmente, nas ficções que eu tive contato com ele, eu também não gostei, Zé Guilherme. Tamo juntos aí. É bem forçado, assim. São diálogos que ninguém falaria na vida real, pô. Exato. E justamente fica aquela questão, se você quer ler o autor, eu não estou desindicando os livros de teoria, o que ele está tentando passar claramente uma ideia. Eu tenho a experiência de laboratório não, a experiência de clínica psiquiátrica dele, de clínica, tudo isso. Pode ser muito proveitoso, mas quando ele tenta passar isso dentro de uma cena, dentro de um romance, fica bem forçado. É só essa a minha principal crítica que deixa o livro bem fraco. Porque a vida, ela é bela. Não sei o que lá. A minha desindicação pode ser polêmica também, porque eu vou falar aqui de uma das maiores escritoras brasileiras que já existiram, que é a Clarice Lispector. Eu sei que ela é famosíssima e eu não querendo dar nenhum demérito à escrita dela, nem à fama que ela tem, enfim, eu gosto bastante de alguns contos, de alguns poemas, mas a minha experiência com A Hora da Estrela foi negativa, principalmente talvez pela expectativa que eu coloquei no livro, justamente pelo nome que ela carrega nas costas, né, que é de ser a obra-prima praticamente da Clarice. E assim, é um livro relativamente curto. O início já começa bastante confuso, porque a gente tem ali um narrador que não se identifica, então a gente não sabe quem é que tá falando, se é homem, se é mulher, se conheceu ou se não, ou se é coisa da cabeça, ou se é a própria escritora, nada disso fica claro. Não é um narrador personagem, mas também não é totalmente observador. Mas o principal ponto de descrédito que eu tenho em relação a esse livro é o quanto que a narrativa às vezes é hermética. E tipo assim, o hermetismo cabe, eu acredito, em alguns estilos literários, certo? Então, por exemplo, quando você tem aí um poema, sei lá, Bruno Tolentino, ele consegue ser hermético sem ser totalmente desconhecido, ou sem ser confuso, sabe? Ele consegue pegar a escrita e deixar misteriosa, só que mesmo assim ficar bonito. Só que aqui não. A Clarice, ela mete umas passagens herméticas assim no texto que não faz sentido, não teria pra que falar disso, entende? E também, assim, a história é muito simples, a personagem também é muito simples, até que é uma personagem característica, tipo, ela é alguém que tem história, sabe? A personalidade dela é interessante, mas é alguém que, nas mãos de Tolstói, por exemplo, seria muito melhor retratada do que aqui. Também, talvez, pela influência que a Clarice teve no movimento naturalista, né? Porque, como a gente sabe, o modernismo e tal, a gente estava na época aqui no Brasil que tinha muito dessa ideia naturalista e extremamente realista, né? E talvez isso tenha influenciado a escrita dela, tirou um pouco dessa graça que poderia ter a personagem. É interessante porque a Clarice Lispector foi alguém que eu poderia colocar nessa lista, só que eu não coloquei porque eu não terminei de ler um livro dela. Eu comecei a ler A Paixão Segundo Chegar, comecei a ler A Hora da Estrela e não consigo terminá-lo. A Hora da Estrela tá aqui na minha bancada, faz algum mês aqui esperando para que eu recomece e finalmente termine para ter alguma opinião sólida. Agora, só para dar uma palhinha da escrita, uma coisa que fica muito confusa. Essa Hora da Estrela, ela tem um início bem famoso, né? É uma frase inicial bem famosa. Tipo, todo mundo tem Instagram e tal. Só que o que vem depois não faz sentido. Olha só rapidinho, só uma palhinha. Tudo no mundo começa com sim. Uma molécula diz sim a outra e nasce a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei o que o universo jamais começou. Certo? Aqui é uma frase de impacto e tal, interessantezinha. Parece ter sentido, né? É um pouco hermética, como o Karen falou, mas a gente vê um sentido. Só que a frase seguinte é a seguinte. Só que a frase seguinte é o quê? Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. E assim, se você acha que isso não faz sentido, mas você pensa, não, tá no começo do texto, vamos dar um desconto. Só que o livro é assim todo. Não tem... Exato, exatamente. De vez em quando tem umas frases de efeito muito massa, só que parece que eu tava tentando escrever poema e foi em prosa, não sei. Isso, é. E também parece, rapidinho, que essas frases de efeito foram feitas para ser frases de efeito.
É como, sabe aquele site pensador.com? É como se o livro fosse feito pra dar material pra esse site, sabe? Parece que eu falava, isso aqui seria um ótimo para-choque de caminhão, vou escrever aqui. Exatamente. E assim vai. Agora, Complicado. eu me sinto meio receoso de falar, porque eu conheço muita gente que acha muito foda. E gente, assim, boa, gente que eu confio, gente que eu falo assim, gente que é meu curador, sabe? Que Uhum. faz parte da minha curadoria virtual, que eles não sabem quem trabalha pra mim, mas trabalha pra mim. Que eu confio e tal, assim, fala que ele é muito foda. E assim, eu sempre gostei muito dos contos dela. É uma coisa incrível, assim, de ler, de ouvir. Tem até um canal no Spotify, um canal, né? Tem até um canal no Spotify que esqueci o nome agora, mas ele fica lendo contos. E os contos da Clarice de ouvir são muito bons, né? Parece que ela se preocupava mesmo na sonoridade das palavras. Já que essa coisa da poeticidade dela. Só que realmente na prosa, assim, de romance, tô concordando com o Karen. Exatamente. Até em um dos episódios que a gente fez aqui sobre indicações de conto, eu até recomendei um conto dela e falava de uma senhorinha velha e tal. E assim, nossa, fenomenal o conto. Então eu não quero dar nenhum descrédito à autora em si, mas é que essa história, assim, me decepcionou, sabe? E assim, ela é muito famosa, né? Muito famosa. Tanto é que toda vez que fala em Clarice, a gente lembra logo dessa obra, que fala da Macabeia, né? E às vezes eu acho que a fama dela veio muito não só pela novidade da escrita, que é esse estilo que ela tem aí, que eu particularmente não gostei, e Joelson também achou confuso, mas vai saber. Talvez alguém ache isso genial, né? Mas não só por isso, mas também pela característica da personagem de ser uma coitada. Porque assim, a Macabeia, nossa, você passa o livro inteiro tendo dó da menina, porque ela é péssima, ela não tem virtude nenhuma. E às vezes você fica até com raiva da Clarice por, poxa, que crueldade, né? Não ter dado nenhuma virtude pra personagem. Ela simplesmente é uma coitada, só sofre a narrativa toda. E o fato dela ser a protagonista pode ser um ponto de influência na fama que esse livro teve, sabe? Porque é difícil você ver, assim, uma obra cuja protagonista é uma coitada. Alguém que não teria nada pra oferecer pra ninguém, só que mesmo assim, ela tá no centro do palco. E talvez por isso a narrativa seja tão famosa. Enfim, só a sugestão. Continuo não gostando do livro. No caso, a minha não indicação seria do livro Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Basicamente... Pegou Não, pesado, é. pegou pesado. Por quê? O que foi? É melhor que seus argumentos sejam muito bons, viu? Que isso, boy? Não, bora lá. Deixa o podcast, deixa isso no podcast. Perfeito, bora lá. Para quem não conhece, basicamente consiste em uma distopia em que nesse mundo, né, os livros são proibidos. Então, existe uma instituição semelhante à dos bombeiros, só que ao invés deles apagarem fogo, eles incendeiam livros que estão em circulação, já que são proibidos. E basicamente é isso. Todo o enredo do livro é voltado para um personagem específico que em alguns momentos acaba descobrindo um livro, aí ele faz uma leitura proibida, e aí ele começa a ser perseguido pelos bombeiros e não sei o quê. E é basicamente isso. Então, basicamente, todo o enredo do livro é voltado para esse personagem específico que acaba descobrindo alguns livros, ele faz algumas leituras, e aí ele começa a ser perseguido pela instituição dos bombeiros, enfim. Todo esse drama que ele passa, e ele vai conhecendo outras pessoas e vai meio que virando um criminoso ali, né, por conta do acesso dele aos livros, enfim. Então é basicamente isso o enredo, né, não tem nada demais, é realmente a trajetória desse personagem nessa descoberta, digamos assim, e também a fuga dele da instituição que está querendo incriminá-la, né. E o que me motiva a trazer como uma não recomendação, digamos assim, é que, na minha opinião, esse livro, de forma geral, é muito forçado. Então você tem uma ideia que é muito forçado e você, para completar, tem uma escrita que é muito forçada. Então, para explicar, né, cada um dos pontos. Para mim, ficou uma impressão muito forte de que o autor, ele meio que superestimou os livros, assim, sabe? Por exemplo, aqui no podcast a gente fala muitas vezes sobre o quanto o livro possibilita que a gente amplie nossos horizontes, que a gente consiga entender melhor, compreender a realidade. Mas nesse livro em específico é como se os livros fossem mágicos, assim, sabe? Você abre e você tem uma, sei lá, uma revelação e tal. E que isso vai salvar a humanidade em algum ponto. Então, ele passa essa impressão de uma maneira muito forte, assim, é muito forçado. Achei muito forçado. E para contribuir
a escrita dele é muito forçada, ele tenta sempre florear de algumas formas a descrição dele, a forma de narrar aquela história, as falas, os diálogos, de uma forma que fica muito engessado, não é nada natural, sabe? Não são personagens reais ali quando você vê. Porque, acho que até o Gelson falou, não são diálogos que pessoas normais falariam, por exemplo. Então é basicamente isso, assim, é muito forçado. Tanto a ideia do livro em si, de que tem uma instituição de bombeiros que na verdade eles queimam livros. Beleza, faz parte da distopia fazer essas inversões, fazer essas considerações, né? E nesse livro especial ele tenta fazer, só que na minha opinião não dá certo. E além disso ele também cria uma imagem da leitura, dos livros que pra mim não vai levar ninguém a canto nenhum, na verdade. Vai só superestimar uma leitura e vai distanciar ainda mais de quem não tem o costume de ler. Então você acaba distanciando muito porque você cria uma imagem deturpada do que é o livro, do que é um clássico, por exemplo. E além disso, a escrita dele, que é realmente esquisitíssima. Não, pô. Eu acho que esse homem quer queimar livro e por isso que não gosta do livro. Também achei. Pô. Queima todos e deixa os daqui em casa. É igual, Caralho. Inclusive isso acontece no livro, tem uma pessoa lá que tem uma biblioteca em casa. O nome do livro, pô, é Fahrenheit 451, porque 451 Fahrenheit, né? 451 Fahrenheit. É a temperatura de combustão do papel, pô. Olha que genial o título do livro, galera. Isso eu não sei não, né? Há controvérsias, inclusive, sobre isso aí, viu? Há controvérsias. Mas 451 não é o nome do bombeiro, não? Sei não li. Falando nisso, Sei aqui é um não. bom exemplo. Que tu falando que é um livro ruim, né? Pelo menos não indica, né? Na opinião dele. Mas em breve já está aqui na bancada pra ler. Vou ler. Se eu achar ruim, eu falo, é ruim. Se eu achar que é bom, eu vou sair do tapa com ele. Sai pro cacete. 10 minutos de barra sem perder a amizade. E é assim que nós resolvemos problemas, civilizadamente. Essa história aí de ler, se você discorda, então vai ler, também não é tão confiável assim não, pô. Porque, tipo assim, senão o cara é obrigado a ler todos os livros ruins. Se a gente tá falando que é ruim, a gente espera que a pessoa nem vai ler, entendeu? Só se a pessoa for muito teimosa e quiser brigar. Sim, Senão, sim. não perca seu tempo, entendeu? Nesse caso, eu vou ser teimoso e vou brigar. Mas, no Se você geral... for teimoso, você aparece lá no nosso direct que a gente vai estar muito aberto a conversar. Mas por quê? Tu gostou desse livro, cara? Tu gostou desse livro? Em 2015 eu gostei. Acho que hoje eu não ia gostar, não. Eu lembro que eu achei muito estranho aquele cachorro de robô lá. Qual é o nome daquilo? Salamandra, né? Da polícia lá, umas lagartas gigantes de robô. É bem exagerado, né? Mas enfim. Aquele livro é todo errado, muito forçado, muito forçado. Mas assim, engraçado eu estar falando que os livros é ruim porque eu leio muita coisa ruim. E eu sei que é ruim, tá ligado? E eu gosto. Já. Olha só, o livro Fahrenheit, ele, de maneira geral, assim, é bem mais conhecido. É tipo um dos clássicos da distopia. Só que um livro muito melhor, voltado para essa ideia dos livros, é A Menina que Roubava Livros, sabe? Um livro muito mais simples, mas é um uma drama, carga... né? É o quê? É um drama, pô. Mas não é o Fahrenheit também, pô, tem um quê de drama, entendeu? Inclusive, até policial, digamos assim, em certo nível. Mas é um livro, no caso, A Menina que Roubava Livros, é um livro muito mais acessível nesse sentido. Ele é muito mais bem escrito. E, enfim, toda a experiência com ele é muito melhor do que Fahrenheit, por exemplo. E ninguém fica enchendo o saco de que esse livro possibilita que a gente pense outras coisas, sair da bolha, não sei o que. Ninguém fala essas merdas, entendeu? É verdade, realmente. Pensamento crítico. Pensamento Imposto crítico. sobre livros. É tudo conspiração. E esse foi mais um episódio do Caminho de Guermantes. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje e esperamos que os fãs dos livros e dos autores citados não fiquem chateados. Afinal, é tudo uma questão de opinião pessoal. Ou não. Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.